101. Subtexto. Eu amo a arte deles. A maneira como nos representam é divina, com todos os tons de vermelho e linhas pretas. Parecemos demoníacos e temíveis. Eles projetam todo o seu medo e terror em nós. Reflexões de El, no primeiro dos 10 dias finais. Dalinar entrou na casa do primeiro, no acampamento de guerra, e imediatamente sentiu que havia entrado no edifício errado. Sem dúvida se tratava de uma sala de armazenamento onde estavam deixando os móveis extras coletados em cidades próximas abandonadas. Mas não. Dalinar estava simplesmente acostumada à austeridade. Os aletianos consideravam uma virtude que um comandante abandonasse o conforto em tempo de guerra. Ele talvez levasse essa ideia longe demais, às vezes, mas se habituara a mobília simples e paredes nuas. Até mesmo seus aposentos em um retiro haviam se tornado cheios demais para o seu gosto. A tradição do povo do jovem Anagal era diferente. Aquele cômodo de recepção era adornado com mobília elegante, e todas as superfícies que não fossem de material macio eram de bronze pintado, criando um labirinto que Dalinar precisou atravessar para chegar ao outro lado. Além disso, o local também contava com um batalhão de servos. Dalinar se deparou com duas pessoas vestidas com estampas haitianas exuberantes que precisaram subir em um sofá para abrir espaço para o rei. Onde havia encontrado tudo aquilo? E as tapeçarias que pendiam sobre cada espaço visível nas paredes? Será que tinham sido carregadas por toda aquela distância? Dalinar sabia que os haitianos estavam mais acostumados a longas cadeias de suprimentos. Não tinham acesso ao mesmo número de transmutadores fabricantes de comida que os aletianos. Mas aquilo era excessivo, não era? Contudo, notou ele, quando chegou à outra extremidade do cômodo, olhando para trás, e isso sem dúvida atrasaria um assassino ou uma unidade que tentasse invadir e atacar o primeiro. Ele achou o cômodo seguinte ainda mais estranho. O primeiro, Yanagal, o primeiro imperador de Macabak, estava sentado em um trono na cabeceira de uma longa mesa. Não havia mais ninguém à mesa, mas estava cheia de candelabros acesos e pratos de comida. Yanagal estava terminando seu desjejum, que consistia principalmente em frutas já cortadas. Ele usava um manto de tecido pesado e um barreto ornamentado. Comia com decoro, empalando cada pedaço de fruta com um longo espeto e levando-o aos lábios. Mal parecia se mover, com uma das mãos cruzadas diante do peito, enquanto manipulava o espeto com a outra. Havia muitas pessoas de pé ao redor dele. A maioria parecia gente que trabalhava no acampamento. Lavadeiras, fabricantes de carroças, guardadores de chules rechianos, costureiras. Dalinar notou poucos uniformes de soldados. Jas havia chegado para a reunião. Estava entre as outras pessoas e um servo conduziu Dalinar naquela direção, de modo que ele se juntou ao estranho agrupamento. De pé e observando o imperador comer sua fruta, uma mordida delicada de cada vez. Dalinar gostava dos azichianos. Eles haviam se provado bons aliados, com um exército de uma eficiência chocante. Mas, raios acima e da nação além, eles eram muito esquisitos. Embora, curiosamente, o espião negro considerasse os excessos daquele povo menos nauseantes do que os de um grão-príncipe aletiano entregue ao luxo. Em Aletkar, aquilo seria uma expressão de arrogância e falta de autocontrole. Ali havia certa coesão. Servos aletianos da mais alta ordem usavam trajes simples em branco e preto, mas os haitianos se vestiam de forma quase tão exuberante quanto o imperador. A mesa cheia não parecia ser para Yanagal. Ele era meramente outro ornamento. Aquilo tudo tinha a ver com a posição do primeiro e com o próprio império, mais do que com uma elevação do homem como um indivíduo. Pelo que Dalinar ouvira,
Eles haviam tido dificuldade em apontar o primeiro mais recentemente. O motivo estava, naturalmente, bem atrás de Dalinar. Suzette, o assassino de branco, matara os dois últimos escolhidos. Ao mesmo tempo, Dalinar não conseguia imaginar ninguém querendo ser o primeiro. Homens naquela posição precisavam lidar com toda aquela pompa, sempre em exibição. Talvez fosse por isso que a república erudita deles funcionava de uma maneira que Jasna gostava tanto. Eles haviam, inadvertidamente, tornado a posição de imperador tão honrosa que nenhuma pessoa sã a desejaria. Então tiveram que encontrar outras maneiras de governar o país. Dalinar era educado o suficiente para permanecer calado até o fim da exibição. Cada um dos espectadores recebeu então um prato de bronze cheio de comida que aceitaram após se curvar diante do imperador. Enquanto saíam, um de cada vez, outros servos abriram espaço à mesa para Jasne Dalinar, embora o relógio dele indicasse que ainda faltava tempo para a reunião. Aquele era um dispositivo da própria nação. Fazia com que ele ficasse agitado, como o primeiro. Embora Dalinar admitisse que estava percebendo como desperdiçavam menos tempo, agora que todo mundo sabia quando se encontrariam. Sem dizer uma palavra, Navan estava trazendo ordem para a vida dele. Esteja em segurança. Por favor, luz da minha vida, gema coração. Ele mandou Suzette para fora, já que nenhum dos outros dois monarcas tinham guardas na sala. Então se acomodaram enquanto os últimos observadores se retiraram, e Noura fez uma mesura para o primeiro, e depois se sentou à mesa, deliberadamente posicionada em um nível abaixo dos outros três. Alguns no Império consideravam um escândalo que Dalinar, Jasna e Fen estivessem sempre sentados na mesma altura que o primeiro, mas Yanagal insistira. Dalinar, Jasna, disse o jovem, relaxando ao remover o barrete e o colocar sobre a mesa. Nora olhou de soslaio, mas Dalinar sorriu. Ela obviamente achava que o primeiro deveria manter o decoro, mas Dalinar gostava de ver o rapaz mais confortável com sua posição e seus colegas monarcas. Sinto muito por não servirmos comida a vocês também, continuou Yanagal em Azistiano. Eu deveria ter imaginado que vocês dois chegariam cedo. Teria sido uma bela lembrança, majestade, disse Jasna, colocando alguns papéis sobre a mesa. Mas não estávamos entre os escolhidos hoje, então não pareceria certo sermos favorecidos assim. O garoto olhou para Noura. Eu falei que ela entendia. Sua sabedoria cresce, majestade imperial, disse a mulher mais velha. Era uma vizira zistiana, uma funcionária civil de alto escalão. Seu traje possuía menos ouro do que o do primeiro, mas ainda assim era fantasticamente colorido, com um chapéu e um casaco contrastantes, de uma multidão de estampas e tons. O cabelo longo, prestes a se tornar grisalho, estava preso em uma trança que emergia de um dos lados do chapéu. Tudo bem, Jasna, disse Yanagal, inclinando-se para a frente para inspecionar os papéis, embora, até onde Dalinar sabia, ele não conseguisse ler alitiano. Pode ir direto ao ponto. Dalinar se preparou. Nossas chances de recuperar o retiro são praticamente nulas, começou Jasna azistiano, quase sem sotaque. Nossos batedores confirmam que os fabriais não funcionam perto da torre. Ou seja, se tentássemos recriar uma versão menor da máquina voadora da minha mãe para transportar tropas, esta cairia assim que se aproximasse. Eles também bloquearam as cavernas. Meu tio guiou uma pequena unidade até o fundo, e essa ação parece ter informado ao inimigo que sabemos do seu ardil. Eles não estão mais mandando mensagens falsas via telepena, e nós vimos tropas de cantores nas sacadas. Com uma espada fractal, que descobrimos que pode ser levada para a área protegida, contanto que não esteja conectada, nossas tropas podem cortar os bloqueios subterrâneos. Mas, enquanto fazem isso, a unidade estará exposta a arqueiros no nível superior.
Se passássemos por essa confusão, galgar nosso caminho até ao topo através de um sistema de túneis cheio de defesas seria um pesadelo. Marchar com soldados pelos topos das montanhas é impossível por vários motivos, mas se nós conseguíssemos alcançar a torre, perderíamos. Nos campos de batalha há um equilíbrio cuidadoso de radiantes contra moldados, fractários contra régios, soldados contra soldados. Em um retiro, nós não teríamos radiantes e toda a estratégia desabaria. Poderíamos contar com Kaladin, disse Dalinar. Os poderes deles ainda funcionam. O pai das tempestades acha que é porque ele já avançou nos juramentos. Com todo respeito a ele, Kaladin é só um homem. Um que você dispensou do serviço antes de partirmos. Ela tinha razão. O senso comum ditava que um homem não era nada contra um exército de moldados. Contudo, Dalinar estava cismando. Certa vez, nos acampamentos de guerra, discutira com os soldados de Kaladin que haviam montado uma vigília para o jovem Corredor dos Ventos, na época considerado morto. Dalinar se provara errado naquela época. No momento, percebeu que possuía a mesma fé que aqueles soldados. Derrotado, em péssimas condições mentais e cercado pelos inimigos, Kaladin continuava a lutar. Sabia dar o próximo passo. Não podiam deixá-lo fazer isso sozinho. Nossa melhor chance, disse Dalinar aos outros, é que eu, junto a uma unidade, acesse a torre através de Shadesmar. Talvez consiga abrir uma perpendicularidade lá e então surpreender o inimigo com um ataque em um retiro. Você talvez consiga abrir uma perpendicularidade lá, tio. O que o pai das tempestades acha? Questionou Jasna. Ele ainda não tem certeza de que avancei bastante nos meus juramentos ou nas minhas habilidades para conseguir isso, admitiu Dalinar. Jasna bateu nas suas anotações. Um ataque através de Shadesmar exigiria muitas naves, algo que não temos aquele lado e que não vejo como podemos obter. Nós precisamos dar um jeito de prestar apoio a Kaladin, a Navani e a seja lá que tipo de resistência estiverem construindo, afirmou Dalinar. Talvez não precisemos de uma grande força de naves. Um pequeno grupo de soldados treinados pode conseguir se infiltrar, então desabilitar o fabrial que o inimigo está usando para deter os radiantes. Sem dúvida foi esse o método que o inimigo usou para entrar na torre. Eles vão se precaver contra essa mesma tática. E então, interveio Yanagal, mastigando algumas nozes que havia escondido em um bolso da túnica excessivamente grande. Jasna, você argumenta contra tudo o que Dalinar diz. Está dizendo que devemos entregar o retiro para o inimigo? Todo o nosso esforço de guerra cai por terra sem a torre, acrescentou Nora. Foi pela torre que unimos nossas forças. Não necessariamente, disse Jasna, exibindo alguns mapas pequenos ao primeiro. Contanto que tenhamos uma marinha mais forte e suporte aéreo apropriado, podemos controlar o hemisfério sul de Rochar. Serão semanas ou meses de viagem, mas podemos coordenar nossos campos de batalha, contanto que tenhamos telepenas. Ainda assim, retrucou Yanagal, olhando para Noura, que assentiu. Esse foi um grande golpe, disse Dalinar. Jasna, nós não podemos simplesmente abandonar o retiro. Você passou anos tentando localizá-la. Não estou sugerindo que façamos isso, tio, disse ela em um tom frio. Estou simplesmente apresentando fatos. Por enquanto, acho que precisamos agir como se não fôssemos recuperar a torre tão cedo. O que pode significar avançar contra as forças de Sharin Tukar para garantir nossas posições. Em qualquer caso, devemos planejar como apoiar nossas forças ao sul de Aletkar contra os Vedenos. Aqueles eram todos pontos válidos, o núcleo de uma estratégia de batalha coesa e bem raciocinada. Ela estava se esforçando, e em geral com sucesso, para aprender a ser uma comandante tática capacitada.
Dalinar não podia culpá-la por ter algo a provar ali. Jasna passara a vida como uma série de pessoas exigindo que provassem seu valor. Contudo, aquela rapidez em abandonar o retiro era parecida demais com o que Taravangian fizera ao abandonar Rochar. Desistir de imediato, assim que chegava à conclusão de que haviam sido vencidos. Jasna, nós precisamos nos esforçar mais para libertar o retiro, disse Dalinar. Não estou refutando isso. Só que uma ação dessas vai ser muito difícil e custosa. Estou tentando delinear esses custos para que estejamos cientes deles. A maneira como você fala carece de esperança. Esperança, disse ela espalhando os papéis sobre a mesa. Já disse a vocês como desgosto dessa palavra? Pensem no que significa, no que implica. Você tem esperança quando está em inferioridade numérica. Tem esperança quando carece de opções. A esperança é sempre irracional, tio. Felizmente, nós não somos seres inteiramente racionais. Nem deveríamos querer ser. Ao mesmo tempo, quantas vezes a esperança se torna um motivo por que alguém se recusa a seguir adiante e a aceitar uma atitude realista? Quantas vezes esperança causou mais dor ou retardou a cura? Quantas vezes a esperança impediu que alguém se levantasse e fizesse o que precisava ser feito, porque se agarrava a um desejo de que tudo fosse diferente? Eu diria, observou Yanagal, inclinando-se para a frente, que a esperança nos define, Jasna. Sem ela, não somos humanos. Talvez tenha razão, disse Jasna, uma frase que ela frequentemente usava quando não estava convencida, mas não queria continuar a insistir em um assunto. Muito bem, então vamos discutir o retiro. Seus poderes vão funcionar, pelo menos em parte. Você alcançou o quadro ideal, lembrou Dalinar. Sim, alcancei. Embora o Pai das Tempestades não saiba ao certo se o quarto juramento vai de fato permitir que um radiante resista à supressão. Correto? Correto. Mas, se o inimigo está abastecendo seus suprimentos pelos sacroportais, só há uma maneira realista de fazermos algo sobre essa situação. Temos que destruir o fabrial de supressão deles. Assim, minha sugestão de uma pequena unidade faz mais sentido. E você pretende liderá-la? Indagou Jasna. Sim, confirmou Dalinar. Você ainda está longe de dominar seus poderes. E se não conseguir abrir uma perpendicularidade em um retiro? Estive treinando, respondeu Dalinar. Mas sim, ainda tenho um longo caminho pela frente. Dessa forma, estou considerando outra solução. Ele selecionou um dos mapas de Jasna, então virou para que os outros o vissem. Viemos para Emu a fim de usar a tática martelo e bigorna, empurrando nosso inimigo contra um exército já posicionado na região. O exército de Ishar, o ser que os azixianos chamam de Tash. Sim, e daí? Perguntou Jasna. Tenho batedores observando a posição dele e confirmação visual que obtive via terça iluminação de que o próprio Ishar está lá. Os desenhos de riso confirmam isso. Falei com o pai das tempestades e nós dois achamos que essa é a nossa melhor solução. Ishar é um mestre na arte da vinculação. Se eu conseguir recrutá-lo, ele pode ser a chave para salvar o retiro. Perdão, interviu Nora. Mas não determinamos que os arautos são todos insanos? Era difícil para ela admitir isso. A religião deles considerava os arautos como divindades. O povo macabaquiano venerava os arautos e não o Todo-Poderoso. Sim, disse Dalinar. Mas Ash indica que Ishar pode ter escapado com menos danos do que os outros. Ela confia nele. Nós recebemos cartas de Ishar, tio, comentou Jasna, e não são encorajadoras. Mesmo assim, eu quero tentar falar com ele. Em geral, temos ignorado os exércitos dele,
mesmo usando-os como bigorna. Mas se nos aproximarmos com a bandeira de paz e diplomacia, Ishar... Espere, interrompeu Yanagal. Você pretende ir pessoalmente? Sim, respondeu Ishar. Preciso ver Ishar, fazer perguntas a ele. Envie seus radiantes, disse Nora. Capture-o, traga-o até aqui, então fale com ele. Prefiro ir eu mesmo. Mas, disse Yanagal, soando totalmente perplexo. Você é um rei. Isso ainda é pior do que quando Jasna saiu de armadura e combateu o inimigo. É uma antiga tradição familiar, majestade, lembrou Jasna. Nós tendemos dar a cara a tapa. Eu culpo o antigo condicionamento alitiano, que diz que o melhor general é aquele que lidera o ataque. Suponho que um histórico de possuir muitas fractais crie uma sensação de invencibilidade, replicou Yanagal. Mas, Dalinar, por que você está levantando essa questão agora? Para obter nosso conselho? Mas para alertá-los, disse ele. Eu coloquei deliberadamente o Visão no comando do nosso exército para que pudesse me afastar a fim de cuidar de questões mais espirituais. Jasna e Riso estão redigindo para mim um contrato para ser apresentado a Odium quando o houvermos pressionado a falar comigo de novo. Até que coloquemos esse plano em marcha, preciso fazer algo para ajudar. Preciso trazer Ishar para o nosso lado. E então ver se ele pode me ensinar como restaurar o Sacropacto e me ajudar a resgatar o retiro. Bem, disse Yanagal olhando para Nora. Ser aliado dos Aleitianos é interessante. Vá com a bênção de Aesir, se é para ir. E Aesir está morto, pensou Dalinar, mas não disse isso em voz alta. E Aesir é que eu Jezrien? Depois disso, Jasna tomou as rédeas da conversa, explicando o contrato que estava redigindo para Odium. Ela e Dalinar já haviam conversado com a rainha Fen via telepena. Dalinar ofereceu alguns complementos, mas deixou a maior parte da persuasão para Jasna. Não seria uma tarefa fácil convencer os monarcas a concordar com o torneio. Jasna daria conta. Dalinar confiava nela. E estava cada vez mais certo de que seu propósito tinha a ver com a vinculação, o Sacro Pacto e os Arautos. A reunião por fim foi encerrada. Eles concordaram em se encontrar de novo para conversar sobre mais pontos no contrato, mas, por enquanto, Yanagama precisava participar de algumas cerimônias religiosas de seu povo. Dalinar tinha que se preparar para a viagem a Tukar. Pretendia ir assim que fosse razoável. Enquanto se levantavam para partir, Yanagama colocou de novo o seu barrete. Dalinar, sabemos alguma coisa de Lift? Nós a deixamos na torre, disse o jovem. Kaladin disse que os outros adiantes estavam inconscientes, respondeu Dalinar. O que, provavelmente a inclui. Talvez. Ela frequentemente não faz o que deveria. Se tiver notícias, me informe, por favor. Dalinar assentiu, juntando-se a Jasna e retirando-se do palácio. O exterior parecia tão ordinário quanto qualquer outro edifício na vila, mas continuava sendo um palácio. Encontrou Suzette, que estava estendendo algo para ele. Dalinar pegou o grande livro, de tamanho intimidador, embora ele soubesse que era mais curto do que parecia. O papel estava preenchido com a escrita do espinho negro, volumosa, maior e mais grossa do que o apropriado, desenhada deliberadamente pelos seus dedos robustos. Ele estendeu o livro para Jasna. Havia permitido que versões mais antigas e trechos aleatórios fossem compartilhados e, àquela altura, já haviam se espalhado por toda a coalizão. Contudo, não consideraram o livro terminado até as últimas mudanças que fizeram naquela semana. Sacramentadora? Questionou ela, pegando-o ansiosamente. Está completo? Não, mas a minha parte está feita, respondeu Dalinar. Este é o original,
embora os escribas tenham feito cópias depois das minhas últimas alterações. Eu queria que você ficasse com o manuscrito original. Devia se orgulhar, tio. O senhor fez história com esse volume. Receio que você vai descobrir que, em sua maior parte, é um composto de bobagens religiosas. Ideias não são inúteis só porque envolvem pensamentos religiosos, observou Jasna. Quase todos os antigos eruditos que reverencio eram religiosos e aprecio como a fé deles os formou, ainda que não aprecie a fé em si. As coisas que você disse sobre esperança na reunião me incomodaram, Jasna, mas talvez de uma maneira boa. Quem no mundo contestaria uma ideia tão fundamental quanto a esperança? Mas, como todos nós aceitamos como algo vital, não pensamos a respeito sobre o que isso de fato significa. Você sim. Eu tento, disse ela, olhando para o palácio do primeiro. Diga-me, estou pressionando demais para me provar uma líder militar? Sinto que é um precedente importante, como seu livro, mas eu fui direta demais, não fui? Dalinar sorriu, então colocou a mão sobre a dela, que estava segurando o livro. Nós estamos descobrindo um novo mundo, Jasna, e o caminho diante de nós é desconhecido até que possamos lançar luz sobre ele. Seremos perdoados se, de vez em quando, tropeçarmos em um terreno inexplorado. Ele apertou a mão dela. Gostaria que você fizesse algo para mim. Todos os grandes textos filosóficos que li tinham um subtexto. Sim, quanto a isso, ele não foi o único homem que ficou abalado ao descobrir que, durante séculos, as mulheres da vida deles haviam deixado os comentários umas para as outras. Algo ditado por um homem frequentemente tinha os pensamentos da sua esposa ou a escriba abaixo, que nunca eram compartilhados em voz alta. Um mundo inteiro escondido daqueles que pensavam que o estavam governando. Eu gostaria que você escrevesse o subtexto para a sacramentadora, disse Dalinar, abertamente, para ser lido e interpretado por qualquer um que deseje lê-lo. Tio, não tenho certeza se essa tradição deveria continuar. Era questionável desde o início. Eu considero os comentários oferecidos nos subtextos essenciais, replicou Dalinar. Eles mudam a maneira como leio. A história é escrita pelos vitoriosos, como muitos costumam dizer, mas pelo menos temos interpretações contrárias vindas dos espectadores. Eu gostaria de saber o que você pensa do que eu escrevi. Eu não vou me conter, tio, disse Jasna. Se tanto do livro é religioso, serei compelida a ser honesta. Vou apontar seus viés de confirmação, suas falácias. Talvez seja melhor você entregar a tarefa do subtexto para minha mãe. Eu pensei nisso, mas prometi unir em vez de dividir. Não posso fazer isso dando meu livro a apenas àqueles que concordam comigo. Se estamos descobrindo um novo mundo, Jasna, não deveríamos fazer isso juntos? Com discussões e tudo? Eu sinto como se nunca fôssemos concordar nos detalhes, você e eu. Esse livro, contudo, poderia mostrar que concordamos nas questões mais importantes. Afinal de contas, se uma ateia declarada e um homem iniciando a própria religião podem se unir, então quem poderia afirmar que suas diferenças pessoais são grandes demais para serem superadas? É isso que está fazendo, então? Criando uma nova religião? Revisando a antiga, no mínimo, ele respondeu Dalinar. Quando o texto completo for lançado, suspeito que vai criar uma dissidência maior no vorinismo. O fato de eu estar envolvida não vai ajudar. Quero suas observações mesmo assim, se estiver disposta a concedê-las. Ela puxou o livro para mais perto. Considero isso uma das maiores honras que já me ofereceram, tio. Contudo, fique sabendo que não sou conhecida por minha brevidade. Isso pode levar anos. Vou entrar em detalhes, oferecer contrapontos e talvez minar todo o seu argumento. Mas
Serei respeitosa. Leve o tempo que precisar, Jasna. Ele sorriu. Espero que, com seus acréscimos, possamos criar algo maior do que eu poderia ter feito sozinho. Ela sorriu também. Não fale assim. Faz parecer que as probabilidades estão contra você, quando, na verdade, o resultado é o resultado mais razoável. Obrigado, tio, pela sua confiança.